Disse para minha mãe que a única pessoa culpada pela vida miserável dela era ela mesma. Disse isso olhando nos olhos dela, com a voz firme, depois de anos engolindo acusações, chantagens emocionais e aquela sensação constante de que tudo de errado no mundo era, de alguma forma, minha culpa. Nunca imaginei que um dia teria coragem de falar, mas naquele momento algo quebrou dentro de mim, talvez o último fio de paciência que ainda restava. Cresci ouvindo que minha mãe sacrificou tudo por mim. Ela repetia isso como um mantra. Se estava cansada, era minha culpa. Se o relacionamento dela não dava certo, era porque teve filho cedo demais. Se estava endividada, era porque precisou sustentar uma criança sozinha. Cada erro dela vinha acompanhado de um olhar acusador na minha direção, mesmo quando eu era apenas uma criança tentando não atrapalhar. Quando virei adolescente, a situação piorou. Ela passou a me tratar como uma extensão dela, não como uma pessoa. Minhas escolhas eram erradas, meus gostos eram vergonhosos, meus sonhos eram inúteis. Qualquer tentativa minha de ser independente era recebida como traição. Se eu discordava, ela dizia que eu era ingrata. Se eu ficava em silêncio, ela dizia que eu era fria e cruel. Nunca havia uma resposta certa. O ponto de virada começou quando saí de casa. Não foi por briga, foi por sobrevivência emocional. Arrumei um emprego simples, aluguei um quarto pequeno e comecei a construir minha vida do zero. Mesmo assim, ela não saiu da minha cabeça. Toda ligação dela era carregada de reclamações. O trabalho era ruim, os amigos eram falsos, a família tinha abandonado ela, o mundo conspirava contra. E claro, em algum momento da conversa sobrava para mim. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse ajudado mais, se eu fosse uma filha melhor. Durante anos eu acreditei. Me sentia culpada por estar bem enquanto ela parecia sempre afundar. Tentava ajudar financeiramente, emocionalmente, do jeito que dava. Mas nada era suficiente. Quanto mais eu ajudava, mais ela se colocava no papel de vítima absoluta, como se o sofrimento fosse a única identidade que ela aceitava. Até o dia em que ela apareceu na minha casa sem avisar. Entrou reclamando de tudo, sentou no sofá e começou o discurso de sempre. Disse que a vida dela era um desastre, que nunca teve sorte, que ninguém nunca ajudou de verdade. Em menos de 5 minutos começou a listar tudo o que deu errado por minha causa. Disse que se eu fosse diferente, se eu tivesse feito outras escolhas, se eu fosse mais presente, a vida dela teria sido outra. Foi aí que algo dentro de mim se encaixou. Eu percebi com uma clareza assustadora que nada do que eu fizesse mudaria aquela narrativa. Ela precisava que alguém fosse o vilão da história dela, porque assumir responsabilidade significaria admitir que as decisões foram dela, que os relacionamentos tóxicos foram escolhas, que os empregos perdidos tiveram motivos, que a vida que ela levava era consequência de atitudes repetidas, não de uma filha ingrata. Respirei fundo e disse calmamente que não aceitaria mais aquilo. Ela riu debochada, como sempre fazia quando eu tentava me impor. Disse que eu estava sendo cruel, que ela era minha mãe, que eu devia respeito. E então soltou a frase que eu ouvi a vida inteira: se minha vida é uma porcaria, a culpa é sua. Foi nesse momento que eu disse. Disse que a única pessoa culpada pela vida miserável dela era ela mesma. O silêncio foi imediato. Não um silêncio calmo, mas pesado, quase agressivo. Ela me olhou como se eu tivesse cometido o pior dos crimes. Começou a gritar, a me chamar de ingrata, egoísta, monstruosa. Disse que eu estava cuspindo no prato que comi, que estava abandonando uma mãe doente, que eu ia me arrepender. Mas pela primeira vez, nada daquilo me atingiu. Eu disse que ela teve escolhas, que sempre teve. Que eu não escolhi os homens com quem ela se envolveu, os empregos que largou, as brigas que comprou, as pontes que queimou. Disse que eu não era responsável pela felicidade dela, nem pelo fracasso dela. Que eu era filha, não depósito de frustrações. Ela saiu da minha casa batendo a porta, dizendo que nunca mais queria me ver. E honestamente foi libertador. Nos meses seguintes, ela tentou se fazer de vítima para a família, contou versões distorcidas. Disse que eu a expulsei, que fui cruel. Algumas pessoas acreditaram, outras começaram a enxergar padrões que antes ignoravam. Pela primeira vez, eu não tentei me justificar. Quem quisesse entender, entenderia. Cortei o contato. Com o tempo, percebi o quanto eu vivia em estado de alerta antes. O quanto eu moldava minhas decisões com medo da reação dela. Sem essa pressão, minha vida começou a fluir de um jeito mais leve. Fiz terapia, avancei na carreira, construí relações mais saudáveis. Aprendi que empatia não significa se anular. Soube por terceiros que a vida dela continuou exatamente igual. Novas brigas, novos culpados, os mesmos problemas. E curiosamente, meu nome continuava aparecendo nas histórias dela, mesmo sem eu estar presente. Aquilo só confirmou que eu já sabia. O problema nunca fui eu. Hoje, quando penso naquela frase que disse, não sinto culpa, sinto paz. Porque assumir a própria responsabilidade é doloroso, mas libertador. E eu escolhi não carregar mais um peso que nunca foi meu.